Estamos em Nagasaki, na igreja de Oura, uma igreja católica que celebra a memória de 26 cristãos que foram martirizados nessa cidade na época do Toyotomi Hideyoshi. Essa igreja foi construída em 1864 por dois padres, Louis Furet e Bernard Petitjean, que chegaram a essa cidade aqui quando o Japão se abriu para receber de novo cidadãos de potências estrangeiras. Essa igreja teve sua primeira liturgia realizada em 17 de março de 1865. E quando os párocos abriram as portas da igreja, tiveram uma grande surpresa. Vários japoneses esperando fora da igreja para entrar dentro da igreja. Isso no século XIX. Porque o que acontece é que, ainda que o cristianismo tenha sido proibido na época do shogunato Tokugawa, meados do século XVII, permaneceu aqui no Japão, durante séculos, uma igreja subterrânea. Isso surpreendeu os padres que fundaram essa igreja e foram celebrar a primeira missa nessa igreja aqui, ao abrir então as portas da igreja e descobrir uma multidão pronta a vir cultuar a Deus nessa igreja. E um ponto interessante é que o Frei Petitjean, que era o reitor da igreja, no ano de 1873 ele fundou uma escola de teologia aqui, para preparar padres católicos para servir nesse mesmo país. Na verdade, hoje se entende que já no final do século II para o século III, cristãos estavam chegando aqui no Japão. Uma sociedade cristã japonesa tem oferecido aí evidências arqueológicas de que cristãos assírios chegaram à Índia, a China, Coreia e Japão aí nessa época aí, na data sugerida 199 depois de Cristo, que é surpreendente. Quer dizer, a gente vê aí a Ásia recebendo um testemunho do cristianismo bem cedo, né, mais ou menos aí 170 anos depois da morte e ressurreição e ascensão aos céus de Jesus Cristo. E um dado interessante é que essa igreja foi, em 1933, tornada Tesouro Nacional do Japão. E isso foi confirmado em 1953. Então, nós estamos aqui num centro histórico importante para a fé cristã na Ásia, no Japão, reconhecido até mesmo pelo governo japonês. Francisco Xavier vai chegar em 1549 ao Japão, na cidade de Kagoshima, fica um pouco mais ao sul aqui da cidade de Nagasaki. E ele, quando chega aqui com o apoio de um japonês que se converteu na Índia, ele vai tentar comunicar a fé cristã para as pessoas aqui, para os cidadãos do Japão, numa época de bastante instabilidade, de guerra civil, os vários senhores feudais em luta entre si. O fato é que, chegando ao Japão, ele tenta contextualizar a mensagem cristã. Num primeiro momento, ele vai ser bem aceito pelos monges budistas por causa de um erro de tradução. A opção, induzido aí pelo seu tradutor japonês, ele faz a opção de usar uma palavra para se referir a Deus, que era uma palavra de uso comum entre os monges budistas. Quando ele se apercebe dessa dificuldade de traduzir a linguagem cristã e latina para o mundo de fala japonesa, ele vai adaptar a palavra Deus diretamente do português e do latim para mostrar que o Deus cristão é diferente das divindades que eram cultuadas aqui no Japão. Com isso, ele começa, se de um lado ele começa a ter tensões com os budistas, ele e outros jesuítas e depois dominicanos e franciscanos que chegaram ao Japão, do outro lado ele começa a ter sucesso entre duas classes, as pessoas mais simples do Japão, mas também alguns senhores feudais. E rapidamente o cristianismo vai se expandir na região de Nagasaki. Fala-se aí em centenas de milhares de convertidos ao cristianismo. A gente pode disputar a qualidade da conversão dessas pessoas, mas o fato é que o cristianismo chegou com força no final do século XVI na ilha de Kyushu, aqui no sul do Japão, a partir da cidade de Nagasaki. Mas, além de alcançar as pessoas mais simples, o cristianismo também vai alcançar os senhores feudais. Nessa época, o Japão tinha cerca de 250 daimyos, como eram chamados os senhores feudais. Havia uma luta entre, primeiro, Nobunaga Oda, depois Toyotomi Hideyoshi, para tentar unificar o Japão. Como eu disse, essa era uma época de guerras civis. Mas o fato é que de 250 daimyos, mais de 80 vão abraçar a fé cristã.
Isso é um exemplo surpreendente de como o cristianismo chegou com muita força aqui nesse território. Então nós estamos nessa igreja que celebra a chegada do cristianismo nesse país, mas também essa igreja ela é dedicada aos 26 mártires do Japão que foram executados por ordem de Toyotomi Hideyoshi nessa mesma cidade, em outra região que nós vamos ver mais adiante. Havia um temor de que, junto com o cristianismo, as potências de Portugal e Espanha viessem a invadir o Japão e tomar o poder do Japão, como estava ocorrendo em outras regiões, né? O Japão sendo dividido em zonas de influência, né? Então havia esse temor por conta de Toyotomi Hideyoshi, mas o fato é que ele partiu para confrontar o cristianismo, semeando aí os primeiros derramamentos de sangue da igreja cristã nesse país. O fato importante para nós aqui é lembrar que o evangelho nunca fica sem testemunho. Se o evangelho chegou nesse país aí no final do século II, começo do século III, isso é algo surpreendente, é uma prova inconteste de que cedo o cristianismo se entendeu tendo uma vocação missionária e se espalhou por todo o canto da terra, chegando já cedo Índia, China, Coreia, inclusive Japão, né? Os cristãos da igreja da Síria vindo testemunhar aqui tão longe. Então nós somos aqui exortados a prosseguir nesse esforço de levar o Evangelho da paz, o Evangelho da expiação dos nossos pecados em Cristo Jesus por todo o canto da terra. E nós vamos meditar mais adiante aí sobre a execução desses 26 mártires. Nós também somos lembrados que ao mesmo tempo que nós proclamamos a fé, nós anunciamos a fé em todo o canto da terra, nós precisamos estar prontos a dar a nossa vida como testemunho pela fé cristã.